Olá, querida pastora, querido pastor, evangelista, diácono, líder de juventude. Tenho uma história para você. Como é importante servir. Eu nunca fui escolhido para nenhum cargo na minha vida eclesiástica quando jovem. Eu era um jovem que estava disponível. Eu sempre estive disposto a ajudar o pastor, a carregar a Bíblia dele, a parafusar os bancos da igreja, porque nessa época não tinha estofamento algum, a lavar o carro do meu pastor, né? Então eu sempre tive essa disposição, chegar mais cedo, passar uma graxa nas caixas de som. Poxa, e o pastor nunca me convidou, na verdade. Nunca me disse, olha, Jorge, você tem que fazer isso. Não, eu me converti com 13 anos de idade, eu era um adolescente. Mas tinha alguém que via. Não foi o pastor quem disse, olha, parabéns porque você faz isso, faz aquilo. Aliás, ele me elogiou uma vez por eu carregar a Bíblia. Ele dizia assim, olha, eu gosto de você carregar minha Bíblia, quando ele chegava com o carro, porque você fica pertinho de mim, você não vai para longe. Olha que coisa interessante. Alguns pegam a Bíblia e vão para longe, você fica do meu lado. É porque eu olhava para o pastor como se ele fosse o meu pai. Pastor Glaicon Terra Pinto, na Igreja Batista da Floresta. Mas um dia esse homem foi embora para a eternidade. Foi como se eu tivesse perdido um pai. Foi uma dor muito grande. Então, infelizmente, existe a dor. A dor, e por isso o título desse livro, Ai que dor, ai que aflição. A leitura de um livro, ela é o resumo de muitas situações adversas na Bíblia, porque muitas pessoas pensam que somente elas estão sofrendo. É como se existisse uma bolha em volta de si. É isso que traz depressão, que traz angústia, porque a pessoa diz assim, só eu que estou sofrendo. Parece que só tem eu no mundo. Um dia desse até falei com uma pessoa. Falei, olha, você está aí, você teve uma perda na família, mas parece que só você teve uma perda na família. Só na pandemia agora, minha querida, são mais de 600 mil vidas no Brasil. Agora, e na Europa, e na América, e no Oriente, e na África, e nos países da cortina de ferro que não tem informações, como a China, Coreia do Norte, que o mundo não tem acesso, a Rússia, aos dados reais. Imagine quantas mortes. Foi como se ela tivesse explodido assim e saído para a vida. Então, ai que dor, ai que aflição. A voz do conselho é exatamente para despertar você, líder, e para te dizer que não é só você que está tendo problema. Desde a fundação do mundo, as famílias foram atacadas pelo inimigo, atacadas por Satanás. Desde o início do mundo, nós já vemos, e da própria criação, melhor dizendo, que é lá no Éden, quando não havia morte, nem dor, nem sofrimento, Satanás já queria destruir a família. Trouxe destruição para Adão, para Eva, doenças, enfermidades, assassinatos na própria família. Então, ai que dor, ai que aflição. O texto que eu escolhi para que esse livro possa ter uma grande eficácia na sua vida é: Jesus lhes afirmou, eu sou o bom pastor. Então, já que ele é o bom pastor, então existe o mau pastor, que é Satanás, né? E no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se ele é o pastor, ele se propõe a não deixar faltar nada. Agora, se ele não é o bom pastor desta pessoa, quem sabe de você que está me ouvindo, tem lhe faltado tudo. E aí diz no Salmo 23, ainda que eu ande, quer dizer, é possível andar num vale de sombra e de morte, ainda que eu ande. Quer dizer, pode ser que aconteça comigo. Uma mãe que perde um filho, um pai que perde uma filha, um filho, né? Essa família nunca mais é a mesma família. A perda de um ente querido, precocemente, a gravidez
precoce de uma jovem, um aborto, um atropelamento, uma mutilação física. A pessoa tem que se readaptar à vida, você vê isso constantemente. Uma pandemia, como agora nós vimos, uma guerra, como a da Ucrânia, né? Quando pessoas tiveram que transformar todos os seus ganhos em uma mala, fora mais de 3, 4, 5, 6, 10 mil pessoas que tiveram perdas nos seus lares, principalmente do chefe da família, crianças mutiladas, pessoas mutiladas. Então são perdas muito grandes, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou super-homem. Hein, pastor? Hein, pastora? Hein, missionário? Porque nós somos dotados de um poder sobrenatural, como se fosse o Batman, Superman, Mulher Maravilha, He-Man, Hulk. Não, é porque o Senhor está comigo. É aí que está o segredo. Eu vou superar porque Deus está comigo. Eu vou superar porque o Senhor está comigo. E a vara dele, o cuidado dele e o seu cajado me consolam. Então, eu abordo esse aspecto aqui. Tem histórias de pessoas que viveram uma vida terrível, que tiveram perdas a ponto de chorar, como uma certa mulher que os seus 2 filhos foram enforcados, história bíblica, e ela ficou ali durante vários dias olhando o corpo dos filhos para que urubus não comessem os filhos dela. Até que Davi ficou sabendo, olha, aqueles 2 jovens que foram enforcados, a mãe deles está lá, espantando os abutres. Aí Davi disse assim, então manda sepultar esses rapazes. Manda sepultar esses rapazes, porque eu não suporto saber que a mãe deles estaria espantando os abutres. Então eu não sei qual a sua dor, eu não sei qual a sua aflição. Eu sei que existe um Deus que tem poder para te dar forças para você atravessar esse vale de sombra e de morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, não porque eu sou forte, não porque eu sou corajoso, mas porque o Senhor está comigo. Isso é muito importante. Ai que dor, ai que aflição. Ei, pastorzão, está entregando os pontos? Ei, pastora, está desanimado por causa dos filhos perdidos nas drogas? Essa palavra é para você. Ai que dor, ai que aflição, mas o Senhor está contigo. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Olha aí, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o pastor Rodrigo Saldanha, sou pastor auxiliar aqui do nosso pastor Jorge Linhares, e eu quero falar um pouquinho de um livro deles que tem um tema muito lindo que fala sobre ai que dor, ai que aflição, porque há 6 anos atrás eu vivi uma experiência que doeu e que me deixou muito aflito e eu queria compartilhar com vocês. Eu e minha família, nós fomos convidados para um aniversário de um sobrinho, numa churrascaria bem conhecida ali na Raja Gabaglia. E no momento ali do parabéns, sempre tem aquela selfie, sempre tem aquela hora que a gente dá uma distraída. E nós fomos bater a selfie. E eu tenho um filhinho, eu tenho 3 filhos, mas um especial é o caçula, o Lucas. Ele estava naquele pedacinho onde as crianças ficam, aquele parquinho. E no momento que nós acabamos de tirar a selfie, nós fomos procurar o Lucas. Foi questão de segundos ali, o Lucas havia desaparecido. E aí nós ficamos procurando por todo lado naquele restaurante, fomos na cozinha, perguntamos os garçons e ninguém tinha notícia do Lucas. E aí logo o que nós pensamos? Vamos correr para a porta, vamos ver se alguém pegou o Lucas. A cabeça nessa hora ela dói, o peito aperta e foi um momento de grande aflição. E quando nós chegamos ali na porta do restaurante, vinha entrando de encontro o garçom com o Lucas no colo. O garçom estava assim, branco, ele estava muito assustado.
E nós perguntamos para ele, o que aconteceu? O que você está fazendo com o nosso filho? E ele falou, esse filho é de vocês? E aí nós, sim, e logo eu peguei ele no colo, abracei. E ele falou assim, olha, seu filho, nós estávamos aqui, eu e a cozinheira, nós saímos aqui fora para tomar um ar. E o seu filho estava lá no meio da avenida Raja Gabaglia. Seu bebezinho de 2 anos estava lá e nós vimos aquele bebê e eu corri antes que viesse um carro. Isso era por volta de 22 horas. Então, foi um momento que nós ficamos anestesiados, nós ficamos abismados com aquela situação sem entender. E eu tive um momento até de aflição ali, não sabia nem o que dizer com aquele garçom. E eu fui embora e fui refletir naquilo. E eu lembro que eu estava para assumir a missão, a igreja, e a mensagem que Deus me deu foi a seguinte mensagem. Deus falou comigo, olha, cuida dos meus, que assim eu também cuidarei dos seus. E aquilo ali foi algo de muito impacto para nossas vidas. E depois eu me refiz, eu, minha esposa, passado uns 2 dias, nós voltamos naquele lugar. Eu levei uma Bíblia, levei uma oferta para aquele garçom, para aquela cozinheira, e ele me disse algo, ele falou, olha, Rodrigo, alguns dias atrás, tinha um caminhão parado aqui em frente ao restaurante, e veio um carro em alta velocidade, não viu o caminhão, e ele bateu na traseira, ele entrou debaixo do caminhão. E quem pode garantir que uma criança pequena de 2 anos conseguiria ver e parar? Então os carros ali passam em alta velocidade. Então, o que eu aprendo com isso, que se Deus não guardar a nossa vida, é aquilo que diz no Salmo, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quero deixar essa mensagem para você, sabendo que Deus é que guarda, nós precisamos da proteção dEle. E Ele tem uma aliança. Quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele também cuida das nossas. Ai que dor, ai que aflição. Fica aí com a oração do nosso pastor Senho, o pastor Jorge Linhares. Que Deus abençoe a todos. Ó Deus Pai, eu creio que o Senhor está ouvindo esta oração por este líder que muitas vezes tem que dar a receita para alguém que está passando por uma aflição, mas ela mesma, eles mesmos estão passando por uma grande prova. E a voz do conselho vem agora, em minha pessoa, pastor Jorge Linhares, para interceder e abençoar esta vida. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E eu declaro, ó Pai, que essa dor, esta aflição, que este teu filho, que esta tua filha, que eles estejam porventura passando, o Senhor vai estar com eles. Que eles segurem nas suas mãos e quando estiverem fraquejando, que o Senhor segure nas mãos deles. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, a voz do Conselho.